Boa tarde novamente, meninos e meninas. Vamos gravar a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos do sábado, dia 29 de agosto de 2020. Estudo que acontece às 14h30 no Centro Espírita do Calvário ao Céu. E estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E o capítulo 8, começamos hoje o capítulo 8, Emancipação da Alma. E estamos no item 1 do capítulo 8, o sono e os sonhos. Falamos da questão 400 a 401, estamos na 402. Iniciamos, mas ainda temos bastante coisa para falarmos da resposta, do comentário da 402. Né? No meio ali da 402, está dizendo o seguinte, que os espíritos superiores, quando o corpo está repousando, eles procuram, não precisa ser muito superior, né? Espíritos equilibrados, eles procuram regiões superiores àquela que eles se encontram para aprender, para estudar, para realizar trabalhos ali. Por quê? Porque já estão conscientes que precisam aproveitar bem o tempo e vão para o mundo espiritual, fazem isso. Mas também é citado aqui os espíritos ainda inferiores, que buscam prazeres, visitam lugares que vão ao encontro dos seus interesses, né? Porque não vamos imaginar que nós dormimos e viramos santos. Se temos determinados interesses, ao dormirmos, nós continuamos com esses interesses positivos, né, para o nosso bem, ou alguns nem tão positivos assim, nem tão para o nosso bem. Aqui tem um comentário, né, que a gente não deveria ter medo da morte, porque o sono é morrer todo dia, né? Fala assim, morreis todos os dias. É uma frase conhecida essa, né, que o sono é a morte diária. Aí. Bom, quando a gente acorda, o que às vezes vem muito forte em nós? A sensação daquilo que nós vivemos. Então imagine que nós fomos para um local estudar, trabalhar, acordamos bem, renovados, né, com a consciência tranquila. Por outro lado, se o que nós vamos fazer tem a ver com prazeres mais mundanos, né, situações mais materiais, às vezes a gente acorda sugado, né, com a energia sugada, parece que acorda cansado. Eu sei que todos já passamos por essa experiência. É claro que também temos que considerar as questões materiais. Às vezes não tivemos uma noite bem dormida, né? Aquela por algum fator, doença nossa, doença na família ou qualquer outro fator. Mas estamos falando, imaginemos alguém que dormiu ali a noite toda, ou acordou uma vez, voltou a dormir. Quer dizer, ela teve um sono teoricamente o tempo todo ali e pode acordar de maneira tranquila e reenergizada, ou pode acordar desgastada, né? Dependendo aquilo que nós fizemos no nosso período aí do desdobramento, né, do corpo. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu. Bom, amigos, nem sempre a gente pode considerar, imagina que eu tenha comportamento de dependência química, eu vou considerar meus amigos outros dependentes químicos. Então, quando a gente fala de amigo aqui, é com quem eu passei, né? Eu posso entender que aqueles indivíduos são meus amigos, que estão me ajudando a me vingar, por exemplo. Eu acho que aqueles que são meus verdadeiros amigos. A gente sabe que, né, não é bem assim, quer dizer, eles podem estar me ajudando naquilo que eu quero, mas não estão contribuindo com o meu progresso, né? Às vezes o amigo é aquele que diz, olha, você não deve fazer isso, você, né, que puxa a nossa orelha. Aí esse a gente costuma se afastar, porque a gente não vê como um bom amigo. A gente quer aquele que nos ajuda a fazer aquilo que nós queremos, mesmo que não seja o melhor para nós, né? Bom, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono.
Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que viste ou de tudo que vistes. Essa é uma questão que nós vamos ver agora nessa parte da resposta. A gente não lembra de tudo. Eu já contei essa história, não sei em qual curso. Então, como também entraram várias pessoas novas, se eu contei no grupo aqui do Livro dos Espíritos, me perdoem a repetição os que já ouviram. Mas o Alceu, companheiro que frequentava a casa, dava aula na pré-mocidade, fui aluno dele, né? E dava cursos também na casa, ele contava ele era um autodidata, estudou só até o 4º ano e tinha um conhecimento fantástico, né? E ele queria entender a teoria da relatividade, mas pelo estudo que ele teve nessa vida não dava, mesmo sendo um autodidata, ele tentava ler, mas não conseguia. Aí ele, durante o sono do corpo físico, se lembra que estava numa sala de aula, num local ali de aprendizado, e tendo uma aula sobre a teoria da relatividade do Einstein. E estava entendendo tudo, achando tudo muito fácil, muito simples. Aí ele acordou, e quando ele acordou, a primeira atitude dele foi procurar um papel, uma caneta, para anotar aquilo que estava tão claro na mente dele. E aí eu me lembro da descrição, ele falou que parecia cascata, assim, desmoronando a memória, né? Ele não conseguiu reter aquele aprendizado a hora que acordou. Ele lembrava que estava na sala, que tinha entendido, mas não lembrava o conteúdo. E aí tem uma explicação muito clara para isso, nessa resposta. O cérebro material não participou daquela experiência. Então, ao voltar para o corpo físico, estar em vigília, ele não consegue se lembrar, mas o espírito entendeu, o espírito aprendeu, e é uma aquisição do espírito, mas que ele não poderá usar no estado de vigília porque não foi um aprendizado que aconteceu, né, e cujo cérebro material tenha participado. Por isso que muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado com os sonhos. Isso é uma coisa que eu oriento sempre no atendimento fraterno. As pessoas chegam lá, não, mas eu tenho certeza, eu sonhei com isso, e eu já sonhei outras vezes, acontece. Calma, vamos entender um pouco isso. Sim, eu posso ter ido para o mundo espiritual, posso ter recebido informações sobre algo que estava para acontecer, de fato aconteceu. A questão é, prestem atenção, que tipo de espírito me deu essa orientação? Será que realmente era para o meu bem? Porque os espíritos superiores costumam nos orientar de coisas grandes, né? Grandes acontecimentos, importantes. Eles não ficam nos falando, né, coisinhas do dia a dia, porque eles deixam que a gente viva. Os espíritos interferem na nossa vida diária, sim, mas os espíritos inferiores, eles ficam ali cutucando o tempo todo para interferir. Já os espíritos superiores não, eles sugerem e respeitam o nosso livre-arbítrio. A gente é que vê se vai seguir ou não vai seguir. Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes os obsessores, espíritos que querem o nosso mal, ficam nos dizendo coisas que estão para acontecer. Edmir, mas se eles são obsessores, eles têm acesso a essas informações? Sim, eles estão no mundo espiritual e coisas são facilmente detectadas lá. Eu vou contar uma experiência pessoal que também já contei em curso aí, não sei qual. Na noite do dia 10 para 11 de setembro de 2001, eu que tenho um sono muito tranquilo, tive um sono agitadíssimo. Acordei várias vezes com sensação de explosão, com taquicardia, e né, não entendi aquilo. Acho que umas 5 vezes durante a noite aconteceu isso. Acordei, fui trabalhar, e aí na manhã de 11 de setembro aconteceram os atentados tão marcantes aí para a história, né, das Torres Gêmeas, no Pentágono, e o outro avião que foi derrubado numa fazenda da Pensilvânia. Aí na época eu fui ainda conversar com o Alceu, ele era encarnado, e eu tinha, claro, pelos estudos, a minha opinião, e fui ver se era o mesmo pensamento dele. E ele falou, não, acho que é exatamente isso que deve ter acontecido. Bom, imaginemos então a possibilidade.
eu estava desdobrado no mundo espiritual e conversando com amigos do mundo espiritual. Eles provavelmente devem ter dito, olha, amanhã vai acontecer, né? Mas como que eles sabiam que ia acontecer? Porque eles estavam vendo todo o planejamento, o que estava sendo planejado aqui no mundo físico também estava com, né, planejamento no mundo espiritual, daqueles que estavam incentivando a ação. E os bons espíritos sabiam disso. E possivelmente me contaram, né? De alguma maneira me mostraram o que iria acontecer. Só que isso para mim foi um susto, então eu acordava com uma sensação de explosão e tal. Depois então eu fiz, né, a ponte entre o que eu tinha, uma coisa completamente incomum no meu sono, e aquilo que aconteceu no dia seguinte. Os espíritos possivelmente não estavam me alertando, não era uma premonição para que eu evitasse alguma coisa, até porque era impossível. Apenas me relataram alguma coisa que, ao voltar para o corpo, me gerava uma sensação de desconforto, né? Uma sensação negativa. Então veja, o que ficou registrado? Apenas explosões, né? Então, como a nossa volta para o corpo, ela acaba embotando aquilo que nós realmente recebemos de informação no mundo espiritual. Paramos por aqui a segunda parte.